Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, com muita alegria nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. O Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que conhece, sonda a nossa mente, nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades, nossos anseios. O Senhor é Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos, Pai. E neste momento nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor, pelo poder que está no Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas que toda e qualquer forma de jugo, cadeia ou grilhão seja quebrado em nome de Jesus, porque como igreja do Senhor, o Senhor nos fez livres para adorar o Senhor. Não há nada nesta terra, não há nada no mundo espiritual que possa nos impedir de viver o amor do Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Nada, nem ninguém, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por essa certeza, e que essa certeza guarde, meu irmão, teu coração em Cristo, amém? Aleluia. Gênesis no capítulo 13, nós vamos ver um momento onde Abraão está deixando a sua família, deixando diante do chamado que ele recebeu do Senhor. Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vá para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão vai, mas ele não faz do jeitinho que Deus mandou, né? Pô, coisa complicada, né? A gente tem aquele hábito de fazer aquilo, fazer a vontade de Deus assim, em parte. A gente quer se firmar em alguma coisa que a gente já conhece, a gente quer se firmar numa experiência que nós temos, e às vezes quando o desafio de Deus é muito grande, a gente vai, às vezes quem tem fé, né, aceita o desafio, mas a gente sempre leva uma referência daquilo que nós experimentamos, né? Abraão deu uma mancada, Abraão levou um sobrinho dele. Deus não falou para ele levar o sobrinho, Deus falou para ele ir, né? E ele levou Ló. Abraão era rico, né? Tinha muitos bens. Ló também era próspero, né? E levou também todos os seus bens. Então ficou uma caravana bem grande, né? Bem grande. E em determinado momento começa a dar problema. Vamos dar uma olhada ali, Gênesis no capítulo 13, versículo, vamos começar a ler aqui a partir do verso 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores e os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, em as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele:
de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Muito bom. Bom, irmãos, uma coisa interessante de Abraão, que se você ler o começo do capítulo, você vai ver Abraão já tinha, naquela região ele já tinha feito um altar ao Senhor. Quando nós lemos acampamento, é óbvio, né? Acampamento é o lugar onde a pessoa para, monta sua tenda, fica ali durante algum tempo, tá certo? Então, o acampamento, você pode pensar num lugar de descanso, né? E o altar, adoração. Tudo bem? Então, vamos construir aí uma ideia, né? Antes dessa conversa de Abraão com Ló, eles tinham parado, acampado. Irmãos, eles estavam num momento, Abraão, Ló, eles estavam num momento onde estavam respondendo uma direção de Deus, mas muitas vezes nós achamos que assim, a direção de Deus, Deus vai nos dar todos os detalhes até o lugar onde Ele nos quer, ou que Ele quer que a gente realize. Nem sempre é assim. Na verdade, Deus dá muitas vezes, geralmente assim, Ele vai dando em partes aquilo que nós devemos fazer. Por quê? Porque nesse processo de caminhada, envolve fé, crescimento de fé. Se tiver tudo esclarecido, você não precisa mais ter fé. Por quê? Porque já está tudo revelado. Agora, eu vou andar nessa direção, mas eu não vejo nada de bom ali. Mas Deus disse para você andar. Aí envolve fé, tá certo? Se Deus fala que você deve permanecer num lugar, e Deus dizendo, não, fique aí. Mas por que eu tenho que ficar aqui? Muitas vezes Deus não fala o porquê, Ele só diz fica, não é? Porque está trabalhando na nossa dependência, está trabalhando na nossa fé. Agora, Abraão, irmãos, ele estava deixando um lugar de segurança, ele estava num lugar, no meio da sua parentela. Quando fala parentela, naquela época, você estar com a sua família envolve todo um processo também de segurança dos seus bens, contra os saqueadores e tal. De um lugar de segurança e ir para um lugar que Deus disse, para uma terra que ainda hei de te mostrar. Humanamente falando, é procurar sarna para se coçar, é ou não é? Humanamente falando, é procurar sarna para se coçar, mas Abraão creu e ele foi. Então envolve uma situação que mexe no coração das pessoas, que mexe no meu, que mexe no seu, momento de transição, momento de mudança, coisas novas estão acontecendo, não temos segurança muitas vezes nas coisas novas. A gente vê casais hoje, né? É interessante, né? Está aqui a irmã Helena, Nivaldo, né? Quando envolve a Helena, eu não posso citar outras coisas, né? Mas com a Helena e Nivaldo, eles são um casal que agora estão numa outra fase, uma fase onde os filhos, então, eles um dia se encontraram, juntinhos, começaram a desenvolver uma vida conjugal, e depois tornou uma família, e agora, daqui a um tempo, não é assim? Então, de novo, mudanças, né? E temos que aprender a lidar com isso. É ou não é, irmãos? Hã? Agora, veja bem, irmãos. Quando nós encontramos as dificuldades, quando nós encontramos, no caso aqui, Ló e Abraão, encontraram uma dificuldade que não era uma dificuldade, vamos dizer assim, trazendo prejuízos. Os dois estavam bem, estavam com
com os bens, né? Muitos bens. Esse era o problema. A terra não suportava os bens dos dois, os animais que os dois tinham, não suportava. Então eles tiveram que decidir isso. Agora, como que eu decido as coisas? Quando na verdade parece que tudo vai bem, nós temos a tendência a achar que nós já temos uma sabedoria, uma bagagem de sabedoria e de discernimento já para, isso aqui eu faço assim, pronto, acabou. Mas esse texto nos traz uma lembrança de que me reporta uma música, né? Aquela música que fala, quero ser como criança, né? Por quê? Porque aqui, Abraão, que ouviu a voz do Senhor, na hora que precisa decidir como é que faz, nós precisamos nos separar. Abraão disse, nós precisamos nos separar. Mas Abraão não escolheu antes de buscar o Senhor. Abraão disse, ó Ló, você pode escolher aí, você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Nós vamos nos separar. Ló escolheu como a maioria escolhe. Avalia aquilo que vê, o conhecimento que tem. Ló era vamos dizer, um fazendeiro, vamos falar nos dias de hoje, era um fazendeiro, sabia avaliar um bom pasto, né? Uma boa terra para plantio, etc. Tal. O que ele viu? Ele viu o leito do Jordão e ele falou, é para eu escolher? Está escolhido, eu quero aquela área. Mas ele foi precipitado, ele não avaliou as pessoas que estavam naquela região. Era a região de Sodoma e Gomorra. Estão entendendo, irmãos? Por mais que nós tenhamos sabedoria, por mais que nós tenhamos conhecimento adquirido pela nossa vida, por mais que nós tenhamos recursos, por experiências, né, de vida até com Deus, se você tem realmente bastante experiência com Deus, é suficiente para que você sempre lembre que, independente daquilo que eu posso avaliar, que pode ser uma boa avaliação, eu corro riscos, porque eu não sei o amanhã, eu não sei o que está além do que os meus olhos podem alcançar, eu não sei o que está além do que a minha avaliação pode levantar ali, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Abraão, ele tinha esse conhecimento. Ló escolheu, mais para frente, se você ler, eu acho que todos conhecem a história, né? De Ló saindo, né? Ali daquela região, perdeu sua esposa, teve problema com suas filhas, porque foram contaminadas com toda aquela cultura e o pecado, né, daquela região. As suas filhas foram atingidas também com isso. Ele foi consequentemente prejudicado, tremendamente prejudicado. Mas Abraão, ele esperou Deus falar com ele. Quando Deus falou, Abraão, agora levante. Algumas versões falam, levante a cabeça, olhe para frente. Eles podem alcançar, é essa que eu estou te dando. Interessante que Ló não viu nada disso. Não achou essa terra interessante. Foi outra. Às vezes Deus entrega algo para você, está entregando ou já entregou algo e você não tem dado valor. Não tem dado valor querendo algo a mais, dentro da sua avaliação, algo diferente, irmãos. Mas quando Deus diz que aquilo é bom, querido, não questione, abrace aquilo, porque às vezes aquilo é uma semente. Ainda não cresceu, mas quando cresce, floresce. Estão entendendo? Quando cresce, floresce. Porque se Deus diz, Ele vai fazer isso acontecer. Estão entendendo? E nós fomos chamados, irmãos, para ser diferentes. Diferentes como? Diferentes, a vida é diferente. A vida é diferente, em vários aspectos diferente. E uma delas, as pessoas precisam ver que existe a mão de Deus a teu favor. Que existe um sobrenatural, precisa ver isso. Por quê? Porque você está anunciando um Deus vivo, invisível, mas real. Tá certo? Eles precisam ver isso.
Aí a pessoa, mas por que você escolheu isso? Não é? Olha aqui, bem do passado, né? Bem lá atrás, né? Abri a gaveta, tiro o pó, vou lembrar das coisas velhas aí, né? Eu vivi isso. Quando eu estava terminando no meio da faculdade, zero de dinheiro, zero, nada. Vou sair da faculdade, Deus diz, não sai. Mas Deus, eu não tenho como pagar, não sai. Mas Deus, e a dívida, como é que eu pago? Não sai. Deus não disse como ia pagar, Ele só disse, não saia. Aí teve uma época, uma vigília, que eu estava numa angústia tremenda, porque eu falei, mas me ensinaram a ser honesto. Eu estou com uma dívida enorme, minha família está falida, como que eu vou pagar essa dívida? Eu já não tenho condições, e Deus está dizendo para eu continuar nesse curso, eu não estou entendendo. Será que é Deus? Na hora que eu questionei na vigília, será que é Deus? Levanta uma mulher e fala, ei, você duvida do que Deus fale com você? Aí eu falei assim, não, mas agora você duvidou. Eu falei, ixi, né? Agora você duvidou. Se Deus disse para você terminar um curso, você não terminou, termine ele, o resto Ele faz. Eu falei, amém. Mas eu continuei não entendendo como Ele ia fazer. Terminei o curso devendo hoje um carro zero, né? Seria em torno aí de uns 45 mil hoje, 50 mil reais, por aí, que eu devia para a faculdade, uma família falida. Aí eu falei assim, pronto, agora vai ser a minha vergonha, né? Aí chego lá, para resumir, que você já conhece a história, né? Eu vou fazer um pedido para a direção administrativa da universidade de parcelar a minha dívida para que eu pudesse pegar o diploma, trabalhar e pagar a minha dívida. Qual foi a surpresa? O diretor administrativo financeiro da universidade, né, da PUC Campinas, me dá uma carta de perdão de dívida. Nunca teve, no passado e até o momento que eu saí de Campinas, não houve mais uma história de perdão de dívida da universidade. Uma universidade que vive do dinheiro. Estão entendendo, irmãos? Mas o que é isso? O que é isso? Irmãos, eu estava com curso ali, eu poderia ter largado aquilo tudo, não seria o profissional que fui e que sou ainda, né? Não seria, eu seria uma pessoa talvez frustrada, cheguei até um momento, morri na praia, né? E a família, né, financeiramente falida, como que eu ia fazer um curso universitário? Né? Aí depois me formei, conquistei, pude ajudar minha família, ajudar minha mãe e tal, etc, tal, muitos já conhecem a história, mas o que importa é isso. Olha só, Deus falou, isso aqui é semente para você, mas eu não estava ganhando dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha recursos, mas eu estou te dando uma semente. Mas às vezes a gente fica e larga isso, porque a gente vai nos firmando naquilo que os homens dizem, nas experiências que nós tivemos até hoje de vida. Irmãos, isso tudo é importante, não devemos jogar nada disso fora, mas ouça bem, depender do Senhor é fundamental. Deus muda a nossa história. Deus, Ele quer fazer sobrenatural na nossa vida. Por quê? Porque precisamos. Tem momento que nós precisamos. As pessoas aí fora precisam, mas não tem Deus. Nós temos e nós podemos levar Deus para elas, amém? Nós temos a mensagem da salvação, mas não é apenas uma mensagem, é vida transformada, amém? É transformação de vida. Aqui, Abraão, irmãos, ele não só recebeu uma terra legal. Você viu o que Deus mandou para ele? Olha, tudo isso aqui eu estou te dando porque a tua descendência será tão grande que não dará para contar. Isso é a bênção pela fidelidade, pela obediência. Estão entendendo? Existem coisas que vêm sobre a nossa vida porque nós entregamos de fato o nosso futuro para o Senhor. O meu futuro está nas mãos de Deus. Não adianta você falar se você ainda está... Já viu autoescola? Hoje não tem mais isso. Na minha época, os carros de autoescola tinham 2 direções. E eu acho que aqui ainda tem, né, os 2 pedais, né? Pedal
do lado direito, pedal do lado esquerdo? Tem, né? Tem. Então, mas tinha até direção tinha. Era engraçado você ver o carro de autoescola. Na verdade, irmãos, o que nós temos que fazer é o seguinte: troca de lado. Deixa Deus assumir a direção, você fica do outro lado. Entende? Deixa Ele conduzir. Ele que tem que conduzir. Mas existe um movimento dentro de cada um de nós. Esse movimento de assumir, de fazer, de realizar, né? Isso tudo é bom, a iniciativa é importantíssima. Mas não estou dizendo para não ter iniciativa, estou dizendo que antes de você dar o passo, consulte o Senhor, deixe Ele confirmar. Se é isso que está na sua mente, Deus confirma, vá. Se não é, busque o Senhor, e se Ele falar não, é não. Ele vai dar a direção, amém? É importantíssimo. Nós estamos às vezes num momento que a gente precisa da resposta, não é isso? Nós precisamos da resposta, mas você tem que parar. Ouça bem, a resposta não vem na aflição, não vem na aceleração, na agitação, naquele embalo, né? Não, você precisa parar e buscar o Senhor. Por quê? Porque o Anderson falou coisa em cima. O que ele disse? Irmão, a minha vitória sempre veio no momento de adoração. Não foi isso que você falou? O que é adoração? Você para. Não existe adoração você fazendo um monte de coisa. Não. Adoração você para. Adorar é se curvar diante de Deus, né? É você reverenciar a Deus, reconhecer quem Ele é. Você tem que parar. Vai buscar o Senhor, reconhece quem Ele é digno de louvor, é digno de toda honra, toda glória, pertence a Ele. Você para, busca o Senhor, por isso que fala acampar. Acampar é a expressão de parar e descansar. Nós precisamos, muitas vezes, irmãos, parar, perceber o quanto que nós estamos numa agitação enorme, conquistando isso, desgaste desse tamanho, porque está usando a sua força, se aquieta. Vai buscar o Senhor, porque olha, a palavra de Deus diz que Deus não desampara aqueles que o buscam. Deus não desampara aqueles que o buscam, mas você precisa parar e buscar o Senhor. Às vezes estamos buscando um monte de coisa, buscando a resposta, e busca isso e busca aquilo. E o Senhor está disponível, mas nós precisamos parar, olhar para o Senhor e falar: Senhor, fala comigo. O apóstolo Paulo fez um paralelo do relacionamento de Deus, de Jesus com a igreja e do homem com a sua esposa, não é? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, tem essa comparação. Olha só o que acontece. Você já imaginou? Né? Como eu estou pegando a Helena, já vou pegar a Helena do começo ao fim, então. Helena, você já imaginou você chegar com um assunto tão importante e o Nivaldo, né? Liga a televisão e aí você começa: Nivaldo, bem, olha só isso aqui, e ele olhando para a televisão: aham. Aí ele, Helena, pera um pouquinho. Não, pode continuar, fala. Sabe o que a Helena vai fazer? Deixa. Depois eu falo. Mais ou menos isso, né? Se acontecesse assim, né? Mais ou menos assim. Agora você imagina, a gente chegar, preste bem atenção, Deus está disponível. Ele nos ama, Ele está disponível. Agora, vamos conversar, Deus? Vamos. Aí você está, cabeça aqui, fazendo aquilo lá, e não sei o que. Mas você não queria conversar comigo? Não, eu quero, não, vamos conversando. E vamos fazendo, e vamos conversando. Não acontece, irmãos. Mas não acontece não é porque Deus não quer, não. Não acontece porque nós precisamos, para ouvir Deus, que é Espírito, não é isso? Deus é Espírito, nós precisamos nos aquietar, voltar a atenção para Ele, para conseguir discernir a voz da alma e a voz do Espírito. Existe voz dentro de você. A sua mente fala, né? E você pode se confundir. Quantas vezes eu vi pessoas, meus irmãos sabem, né?
Quantas pessoas falaram assim: pastor, eu estou indo embora porque meu tempo aqui nesta igreja e nessa cidade acabou. Eu estou indo embora para outra cidade porque Deus disse para eu ir. Aí eu fui orar, né? Fui orar e Deus não falou isso. Aí eu chego, marco com a pessoa de novo: querido, olha, Deus não falou isso comigo não. Não, mas Deus falou comigo. Aí eu falei: então tá bom. Deus falou comigo. Eu falei: mas é Deus que falou ou é você que já não quer mais lutar? Você está jogando tudo para o alto, está querendo partir para outra? Não, é que Deus falou, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Aí vai. Aí lá longe, manda um Face, depois de algum tempo: pastor, ora por mim. Pastor, eu não tenho dinheiro nem para voltar. Pastor, não sei o quê. Aí a gente sofre aqui, porque a gente tentou evitar isso, né? Irmãos, cuidado. A voz da alma e a voz do espírito, a diferença é muito discreta. Tem que ter vida com Deus para você discernir bem isso. Agora, quando você se aquieta e começa a falar com Deus, Ele abre isso para você. Ouça o que eu estou te falando. Aconteceu no passado e acontece hoje. A palavra do Senhor diz que aqueles que o buscam, também outra palavra, jamais serão confundidos. Quem anda com Deus jamais será confundido. Então isso é para mim e para você. É para mim e para você. Agora, frequentar a igreja não te garante isso. Ler Bíblia não te garante isso. Agora, se você lê Bíblia, você tem vida de oração, você separa tempo para estar com Deus, abre mão de outras coisas para estar com Deus, Deus vai te honrar nisso. Como honrou Abraão. Olha que tremenda diferença a vida de Ló com a vida de Abraão. Os dois estavam tendo a mesma oportunidade, a terra que Deus iria mostrar, não é isso? Mas Abraão esperou em Deus, Ló não, perdeu. E Abraão conquistou, amém? Então, é isso que Deus tem para mim e para você, queridos. Nós estamos nesse tempo, num tempo de conquistar, no meio de um país que está passando por muitas dificuldades. Eu digo para você que não é o tempo de você perecer. Não é tempo de você perecer. Mas é um tempo de realmente manifestar a diferença. Pastor, mas eu fiquei desempregado por causa da crise do nosso país. Ótimo, Deus está te dando um tempo para você buscar a Ele bem mais do que o tempo que eu tenho. Está desempregado? O que você vai fazer? Vai ficar chorando em casa ou você vai orar? Porque o coração tem vontade de chorar, não tem? Tem ou não tem? Tem. Você fica aflito, você fica sem perspectiva. Mas quem que dá a perspectiva? Eu tenho que correr para o Senhor, que diz que com Ele eu tenho perspectiva. Existe porta fechada para o cristão? Isaías diz o quê? Profeta Isaías, que Deus ia adiante, despedaçando as portas de bronze, desfazendo os ferrolhos de ferro, não é isso? Para que significa o quê? Passagem aberta, sem possibilidade de fechar. E aí ele vai lá no final e diz assim: para que desde o nascente do sol ao poente todos saibam que eu sou Deus. Maravilha, irmãos. Isso é para mim e para você. Amém? Então, mas quando falta, é que aí nós somos provados a invocar essas palavras sobre a nossa vida, né? Então não esqueça, Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, a palavra desta noite, se é essa a palavra de Deus para nós nessa noite, nós precisamos aprender a nos aquietar. Viu? Tem muita gente então agitada aqui, preocupada com um monte de coisa, tentando resolver. Receita, primeiro, se aquieta. Mas como me aquietar se eu estou na angústia? Se aquietar no sentido de, olha, para o que você está tentando fazer e
separa um tempo com Deus, tá? Por quê? Porque Deus está te chamando para olhar para Ele. Olhar para Ele. Não olhe demais as circunstâncias, porque ela te traga. Olha para o Senhor, né? Olha para o Senhor, porque quando você olha para o Senhor, você lembra quem Ele é e o que Ele pode fazer ao seu favor. E parte, porque edifica o altar. O que é isso? Começa a adorar o Senhor. Não comece a reclamar, comece a adorar. Lembra, para tudo e fala: Senhor, eu olho como Abacuque, mesmo que tudo falte, né? Eu sei que pode, mas o Senhor é Deus sobre a minha vida. O Senhor que garantiu a minha salvação. Jesus, o Senhor foi ali na cruz por mim. Para eu morrer na praia, tenho certeza que não. Mas os meus olhos não veem a saída, mas o Senhor tem a saída. E por isso eu estou aqui, né? Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Não é isso? Mateus capítulo 7 está lá, né? Não é isso? Então, irmãos, adorar o Senhor, busca o Senhor. Ele tem, irmãos, anota isso. Nesses momentos, são momentos maravilhosos. Momentos da escassez que eu tive na minha vida, foram os momentos mais saudosos que eu tenho com Deus. Pastor, você vai falar que gosta de sofrimento? Não. Ninguém gosta de sofrimento. Mas foi quando eu tirou o chão, não tinha chão, cada passo que eu tinha que dar, Deus colocava, né? Irmãos, é maravilhoso. Porque minha vida era para ter sido o caos. Mas eu já estava na mão de Deus, né? E aí, Deus transformou tudo isso. Foi um testemunho maravilhoso. Graças a Deus, muitas pessoas se converteram por ver o que Deus, aquele negócio da faculdade. Vários colegas meus de faculdade, depois, quando se formaram, que eu contei, eles falaram assim: você tá trabalhando? Eu falei: estou. Eles achavam que eu estava trabalhando numa escola. Eu falei: não, eu estou num hospital. Ah, você está fazendo o que lá? Eu falei: sou psicólogo. Mas você devia um carro para a faculdade, como é que você pagou? Eu falei: não paguei, Deus pagou. Mas como é que é isso? Não existe isso. Você tem algum parentesco com o reitor e tal? Eu falei: não. Mas não existe. Eu falei: eu sei que não existe, mas Deus fez. Aí eles lembraram de tudo que eu falava para eles, e eles tiravam sarro de mim. Você está numa miséria, está falando que é filho do rei, e você está nessa miséria. Que rei é esse que você serve? Aí quando eles entraram em contato comigo, eu falei assim: lembra que eu falei que era filho do rei? Ele tem dinheiro para pagar a conta, né? Está entendendo, irmãos? Deus tem tudo isso para nós quando vem a necessidade, quando vem as dificuldades. O Senhor, Ele é Deus conosco todo o tempo, amém? Todo o tempo. Às vezes tem momento que você está bem, não precisa se manifestar, concorda? Você está tudo bem, Ele está ali com você. Agora, quando sai da tua alçada, não está no teu alcance, aí é maravilhoso, porque aí você vê a mão de Deus: filho, eu estou aqui. Aí a mão dele está ali estendida sobre você, te livra, acrescenta o que falta. Agora confia no Senhor, irmão. Confia, porque o plano de Deus é perfeito, amém? O plano de Deus é perfeito, o seu não. O seu pode até ser bom em muitos momentos, mas o perfeito é o plano de Deus. Confie o suficiente para que a sua vida seja um testemunho maravilhoso sobre a terra. Não se preocupe se hoje você está passando necessidade. Não se preocupe, porque Deus disse que não ia faltar nada na sua mesa. Não foi isso que Ele prometeu? Então espera, porque Ele vai cumprir. Viu? Ele vai cumprir. Pastor, mas é tempo de você crescer em fé. Viu? Ponha os teus inimigos, olhe bem isso, ponha esses que falam contra você, que não é uma pessoa, coisas que vêm na sua mente, né? No seu ouvido, dentro de você ecoa uma voz que diz que você não vai conseguir. É mentira.
Porque Deus te garantiu a vitória, não é você, é Deus que te garante a vitória. Se você andar com Ele, perseverar nele, Ele vai te levar ao destino. Amém? Tá certo? Ele vai te levar lá. Confie. Amém, irmãos?